Olá, meu nome é Naurican Lacerda, sou o titular do primeiro protesto, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Goiânia. Esse é o módulo 2 do curso sobre o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Nós já falamos a respeito das sociedades que são constituídas por meio de um contrato em que os sócios possuem obrigações entre si e nesse contrato eles vão delinear essas obrigações. Agora nós vamos falar a respeito das associações e fundações. O Código Civil, no artigo 53, disciplina que constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Veja, numa sociedade, os sócios têm direitos e obrigações entre si, que eles vão estabelecer no contrato. Numa associação, os direitos e obrigações são entre o associado e a associação. A gente pode lembrar, por exemplo, de um clube. A obrigação não é entre os sócios associados desse clube, é entre o sócio e o clube. Não pode o sócio exigir de outro determinada coisa que não seja o cumprimento do regulamento do próprio clube. Essa é uma distinção importante. Uma outra distinção é que é para fins não econômicos. Se tiver objetivo de lucro, nós não estamos falando de uma associação. O artigo 54 traz os requisitos do que o Estatuto da Associação deve conter. A denominação, claro, para poder identificar essa associação como única, os fins, a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recurso, modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração, a forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas. Esses são os principais requisitos desse registro. Os artigos 55 e seguintes trazem outros dispositivos, como que os associados devem ter iguais direitos, mas é possível haver categorias diferentes. Nós já ouvimos falar de sócios honorários, sócios titulares, remidos, proprietários. Todas essas são classificações diferentes. Dentro da mesma categoria, todos os sócios têm os mesmos direitos. No momento de ser realizado o registro de uma associação, todas essas normas do Código Civil devem ser observadas, principalmente as do artigo 59, que estabelece que compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o Estatuto. Nós já recebemos estatutos de associações em que era delegado para a diretoria a competência para alterar o Estatuto. Inclusive, eu acho que houve uma questão até de associação de classe, que nós todos conhecemos, não vou nominar, e que estabeleceu que a diretoria iria fazer a alteração do seu estatuto. O que é curioso, porque é contra a própria legislação civil, contra a competência privativa estabelecida pelo Código Civil para a Assembleia. Compete à Assembleia a alteração do estatuto. A Assembleia é o órgão maior, é a última instância de uma associação. Ela que pode fazer praticamente tudo que a lei permita. Né? Que às vezes a gente ouve dizer a Assembleia é soberana, ela é soberana dentro da sua competência. Soberano é o Brasil, né? República Federativa Brasileira. Mas a soberania não é algo próprio das associações ou dos condomínios. Mas dentro das suas atribuições, a Assembleia é o órgão máximo, é o que possui a competência maior. E entre as competências privativas estão essas, a destituição dos administradores e a reforma do Estatuto. O parágrafo único desse mesmo artigo 59 estabelece que para essas deliberações que são privativas da Assembleia, seja destituição dos administradores e reforma do Estatuto, é exigido deliberação de Assembleia especialmente convocada para esse fim. Então deve estar na convocação da Assembleia que entre os assuntos a serem tratados haverá esses: a destituição dos administradores ou a reforma do Estatuto. Pode haver outras deliberações, mas essas devem estar expressas. Deve ser uma Assembleia especialmente convocada para isso, para deliberação desses assuntos, para que haja a possibilidade de todos aqueles que queiram atender essa Assembleia dela participem. E o quórum necessário vai ser aquele estabelecido no próprio Estatuto. Havia antes a regra que se exigia
no mínimo 2/3 dos associados, mas isso foi alterado pela Lei 11.127 de 2005, que trazia muita dificuldade para a sua viabilidade pelas associações. Então, foi revogado por essa lei em 2005 e hoje nós temos uma forma mais liberal. O Código Civil não estabelece o quórum mínimo, mas o próprio Estatuto vai estabelecer qual é esse quórum. Vai ser necessário maioria simples ou não? Ou vão ser 2/3 ou 3/4? O Estatuto vai especificar isso. Mas o que não pode deixar de ter é uma assembleia específica para isso. Isso, se o Estatuto dispuser em contrário, essa norma vai ser ilegal e não pode ser admitida a registro. No momento em que for apresentado para averbação alterações estatutárias da associação, é necessário que o registrador verifique, olha, houve convocação de assembleia especialmente para esse fim, que contenha na ordem do dia ali na pauta ou a destituição ou a reforma do estatuto. Se não houver, não pode ser feita essa averbação de alteração de estatuto, sob pena de nulidade dessa própria alteração. O artigo 60 traz outra regra muito importante. Ela estabelece que a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, mas é garantido a 1/5 dos associados o direito de promover essa convocação, ou seja, pelo menos 1/5 dos associados, no mínimo de 1/5 de associados, já é possível a convocação de Assembleia Geral. Se o Estatuto não dispuser nada a respeito disso, estará valendo essa regra do Código Civil. Mas o Estatuto, por exemplo, pode dizer, não, basta 1/10 dos associados para a convocação de Assembleia Geral. Essa norma é compatível. Por quê? Porque isso é um direito assegurado a 1/5. Se esse direito vai ser assegurado a menos ainda, a 1/10, a regra de pelo menos 1/5 está observada. O que não pode o Estatuto trazer a regra que, olha, são necessários metade dos associados para a convocação de Assembleia. Não, esse Estatuto não poderá ser registrado. Vai ter que ser devolvido com essa exigência a ser sanada, com essa correção a ser realizada. Uma regra importante das associações é que elas não têm fins lucrativos. Então, não é possível a criação de uma associação, essa associação ter resultado positivo, porque ela não vai ter lucro, ela pode ter resultado positivo, e depois com esse valor arrecadado, esse valor acumulado, haver a distribuição como se fosse uma empresa, como se fosse uma entidade com fins lucrativos aos associados. Não é possível. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, ele deve ser destinado a uma outra entidade de fins similares. O que pode ocorrer é a devolução daquilo que os associados contribuíram para a associação. Mas aí nós não estamos falando de lucro, nós estamos falando em mera devolução. E essa devolução pode ser feita com correções estabelecidas no próprio Estatuto. Mas não pode haver a caracterização de que houve lucro por parte dos associados, que pode haver a mera restituição daquilo que eles despenderam, daquilo que eles contribuíram, e depois o que sobrar disso deve ser destinado a uma instituição com fins idênticos ou semelhantes. Outra espécie importante de pessoa jurídica cujo registro afeta ao registro civil das pessoas jurídicas são as fundações. O artigo 62 estabelece que para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. O parágrafo único do artigo 62 do Código Civil traz uma exigência nova. Ele estabelece que a fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social, 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, e 3. Educação, 4. Saúde, 5. Segurança alimentar e nutricional, 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética e da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas.
E havia o inciso 10º também que foi vetado. Havia essa previsão na Lei 13.151. Inicialmente, as hipóteses de fundações trazidas no Código Civil de 2002 eram menores, mas a Lei 13.151 acabou trazendo um rol bem maior. Veja, quando é estabelecido uma fundação por meio da dotação de bens, na realidade a fundação é uma pessoa jurídica especial, porque os bens adquirem uma personalidade jurídica. Ela é formada por um patrimônio afeto a uma finalidade. Aquele patrimônio doado pelo seu instituidor, ele terá uma destinação conforme o instituidor designar. Posteriormente, sempre com a fiscalização do Ministério Público, caso o instituidor não tiver estabelecido todas as regras necessárias ao seu registro, ao seu funcionamento, será feita a elaboração desse estatuto por quem o instituidor disciplinou. O artigo 66 traz regra importantíssima. Ele dispõe que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Veja, para o registro dos atos constitutivos e para qualquer alteração é necessária a intervenção do Ministério Público. Sem essa intervenção, o seu registro será nulo. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público velar pelo seu correto funcionamento, pela aplicação correta daquele patrimônio. Porque muitas vezes o instituidor nem vivo mais está para fiscalizar que o patrimônio que ele doou está sendo aplicado da forma como ele quis estabelecer, da forma que a lei determina. Essa regra está expressa no artigo 67, que estabelece que para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é necessário que a reforma seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação, não contrarie ou desvirtue o fim dessa Fundação e seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso do Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Veja, se o Ministério Público for contra, caberá a decisão ao juiz, a menos que o responsável pela administração da Fundação, pelos órgãos responsáveis, acabem concordando com o Ministério Público e revejam essa alteração. Caso contrário, se insistirem, caberá ao juiz que vela pelos registros públicos autorizar ou não essa alteração estatutária. Vamos falar agora do processo de registro, que está regulado tanto no Código Civil quanto na Lei 6.015. O artigo 1151 estabelece que o registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. O parágrafo 1º estabelece que os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contados da lavratura dos atos respectivos. Requerido além do prazo previsto nesse artigo, o registro somente produzirá efeitos a partir da data da sua concessão. Veja, essa é uma regra importante. Constituído uma pessoa jurídica, esses atos de constituição, o contrato da pessoa jurídica, dessa sociedade, por exemplo, devem ser levados a registro no prazo máximo de 30 dias. Qual a consequência de não fazer isso dentro de 30 dias? Olha, caso não seja levado a registro dentro desses 30 dias, eventuais atos realizados nesse prazo, antes do registro perante o órgão competente, eles serão tidos como realizados por uma sociedade não personificada. Então, os sócios serão havidos como responsáveis ilimitadamente por todos os atos. Qualquer prejuízo advindo desses atos terão de ser assumidos por todos, solidariamente. Então, constituída a sociedade, por exemplo, dia 1º de outubro, é necessário observar esse prazo para que seja levado a registro por segurança dos próprios sócios, dos próprios instituidores daquela pessoa jurídica. Feito dentro desse prazo, o registro retroage dentro desses 30 dias. Feito depois, o registro só vai valer a partir dessa data. É uma regra similar que ocorre com relação aos documentos levados a registro X documentos, só que lá o prazo é de 20 dias. Veja, o parágrafo 3º estipula exatamente isso. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. O Código de Normas do Maranhão estabelece em seu artigo 527 que o registro das sociedades, associações e fundações será feito mediante requerimento
do representante legal do estatuto, compromisso ou contrato com firma reconhecida. O reconhecimento de firma é muito importante, porque só o responsável tem legitimidade para requerer esse registro. E veja, é um ato importante. Quando você, por exemplo, altera um estatuto ou um contrato social, você pode estar alterando, por exemplo, aqueles que vão responder por aquela pessoa jurídica, e aí você estará dando poderes para uma terceira pessoa movimentar contas bancárias e realizar negócios jurídicos. Então é necessário que tenhamos a identificação de quem está requerendo isso para ver se essa pessoa realmente ela é a pessoa autorizada legalmente a requerer e se responsabilizar por essas alterações. Nós temos alguns estados que não exigem esse reconhecimento de firma, o que acaba criando uma responsabilidade a mais para o registrador civil das pessoas jurídicas, que deve, nesse caso, se precaver, exigindo cópia dos documentos pessoais e verificar se aquela pessoa realmente é quem ela está se passando ser. O artigo 1152 do Código Civil dispõe que cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com os dispostos nos parágrafos desse artigo. Quando há a obrigatoriedade de publicações em periódicos de grande circulação, é necessário que o Registro Civil das Pessoas Jurídicas exija a comprovação dessas publicações. E aí nós temos normas diversas, né, dependendo do que dispuser o Estatuto. O Estatuto pode dispor que é necessário a publicação de determinados atos em veículos de imprensa. Ou pode ser a própria lei que estabelece isso. De qualquer forma, se há essa exigência legal ou estatutária ou contratual, deve o registrador civil observar se elas foram cumpridas. A mesma regra que nós falamos a respeito no Código de Normas do Maranhão, nós temos similar, ao menos no artigo 1153 do Código Civil. Ele determina que cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. O parágrafo único desse mesmo artigo do Código Civil fala que as irregularidades encontradas devem ser notificadas ao requerente, para, se for o caso, saná-las obedecendo às formalidades da lei. Será elaborada a nota de exigência, com as irregularidades encontradas ou a serem encontradas que devem ser sanadas para viabilizar o registro. O artigo 1154 determina que o ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que esse conhecia. O registro concede a publicidade necessária para que aqueles atos que obrigatoriamente devem ser registrados sejam oponíveis a terceiros. Então, antes desse registro, não é possível exigir que o terceiro o cumpra, que o terceiro o observe. O artigo 1163 do Código Civil traz uma regra de fundamental importância que deve ser observada pelos registradores civis das pessoas jurídicas. O nome do empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Isso vale também para as associações, fundações, e o registrador civil deve garantir que não exista mais de uma pessoa jurídica com o mesmo nome. Havendo possibilidade que a nova pessoa jurídica traga confusão entre ela e outra com a nomenclatura bem similar ou idêntica, ele deve exigir a alteração. E é importante que essa verificação ocorra entre todos os registros civis da mesma localidade, registros civis de pessoas jurídicas. Em Goiânia, por exemplo, há 2, e nós verificamos uns segundos, sempre a possibilidade de já haver uma pessoa jurídica com a mesma denominação.